E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar na Rússia de hoje. A gente vai desvendar a elite russa, os mistérios, como funciona o poder por lá. É isso aí. E a gente vai usar como base um livro super interessante, Um Mago do Kremlin, do Julian da Empoli. É um romance, mas baseado em fatos reais. E para me ajudar a entender melhor essa obra, eu tenho aqui um experto em cultura e política russa. Olá, prazer estar aqui. O livro já começa destacando algo curioso. O personagem principal, o Vadim Baranov, ele se torna, tipo, mais intrigante ainda depois que deixa o cargo de conselheiro do presidente. Geralmente, né, quando alguém sai dos holofotes, perde um pouco da influência, mas com ele foi diferente, né? É, a gente vê isso em outros casos também, né? É. Na Rússia, o poder sempre foi cercado de muito mistério. Uhum. E quando uma figura poderosa se afasta, causa um certo burburinho. Hum. As pessoas começam a especular, a tentar entender os motivos, e isso só aumenta o fascínio, né? E a descrição do Baranov no livro é tão peculiar. Ele não se veste como um poderoso, roupas largas, meio infantil. Mas o que me chamou mais atenção é que ele ri. É verdade. E pelo que o livro mostra, na Rússia, o riso pode ser visto como fraqueza. Exato. Algo que a elite tenta evitar a todo custo. É como se o riso ameaçasse a imagem de poder de controle. Faz sentido. E tem outro detalhe que intrigou. Ele herdou do avô uma biblioteca enorme de livros antigos. Imagina só, na época da União Soviética. Naquela época, ter livros antigos era quase um ato de rebeldia. É. A URSS queria apagar o passado tsarista, né? E esses livros representavam justamente esse passado. Uhum. E a história do avô dele é de arrepiar. Um oficial da guarda do Tsar que, por um acidente durante um treinamento, não lutou na Primeira Guerra Mundial. E sabe o que aconteceu? Quase todos os colegas dele morreram nessa guerra. Que ironia, né? Total. O que parecia um azar acabou salvando a vida dele. Essa experiência moldou a visão de mundo dele, né? Sem dúvida. E por falar em personagens marcantes, a gente não pode esquecer da Kenya, ex-namorada do Baranov. Mulher culta, talentosa, mas que usava o terror psicológico como forma de controle. No livro, ela é descrita como alguém que mudava de humor muito rápido. É. Capaz de ser gentil e fria num piscar de olhos. Exatamente. E o autor faz um paralelo interessante entre as táticas dela e as de grandes ditadores. E chama de terror aleatório. Manter as pessoas em constante estado de alerta, com medo do que pode acontecer, sem ninguém se rebela. Que loucura. E essa busca por poder, por controle, a gente vê em vários lugares, né? Com certeza. Não só na política. Às vezes em relacionamentos, no trabalho. E o livro nos faz pensar sobre isso. Total. E claro, o Mago do Kremlin também fala sobre a ascensão do Putin. A Rússia, pós-colapso da União Soviética, era um caos, né? As pessoas estavam desiludidas com Yeltsin Uhum. e buscavam por um líder forte que trouxesse ordem e orgulho. E aí surge o Putin, né? Que no começo era um funcionário bem discreto. Mas o livro descreve um momento crucial, a transformação dele num líder implacável. É verdade. E para explicar essa mudança, o autor usa uma metáfora interessante. A do olho humano no bosque. Que a gente só enxerga o que se move, o que muda, né? Exatamente. E o Putin soube usar os momentos de crise a seu favor, projetando uma imagem de força e controle. E essa habilidade de se adaptar, de moldar a própria imagem, foi fundamental para ele se consolidar no poder. Com certeza. E o livro não para por aí, ele também mostra as estratégias do Putin para se manter no poder. O caso do submarino Kursk é um exemplo, né? A reação dele à campanha de arrecadação de fundos para ajudar as famílias das vítimas É. mostrou como ele não tolera qualquer desafio à sua autoridade. Como se ele dissesse, só eu resolvo os problemas aqui. Exatamente. E tem uma analogia no livro feita por um personagem chamado Prigozhin, que compara a política com, adivinha? Como que é? Cassinos. Cassinos. Ele diz que a política, assim como os jogos de azar, se aproveita da nossa irracionalidade, da manipulação das emoções. E quando as pessoas estão inseguras, elas tendem a tomar decisões mais arriscadas, abrindo espaço para líderes que prometem soluções fáceis. Faz muito sentido. E o Mago do Kremlin mostra como essas estratégias de manipulação são usadas para influenciar a opinião pública, né? Sim, através da propaganda, do controle da mídia, das fake news. O livro detalha um plano do Baranov para influenciar a opinião pública no Ocidente usando a internet. É a metáfora dos arames farpados, né? Essa manipulação sutil da informação. Espalhando fake news, semeando discórdia. E pior é que nesse mundo digital, a verdade parece não importar mais. O que importa é a narrativa, gerar engajamento, polarizar a sociedade. E o livro vai além.
mostrando que o Prigozhin prefere usar figuras superficiais para espalhar essa desinformação. Influenciadores digitais, né? É. Que atingem um público enorme sem gerar desconfiança. É assustador. Mas como a gente se protege dessa manipulação em massa? A chave é o senso crítico. Questionar as fontes, buscar diferentes perspectivas e principalmente desconfiar de informações que só apelam para a emoção. É verdade. E o Mago do Kremlin também mostra o outro lado da moeda, né? A queda do Berezovsky é um oligarca que desafiou Putin e acabou exilado e arruinado. Ele não entendeu as regras do jogo na Rússia. É. Achou que podia usar dinheiro e influência para se proteger, mas se tornou um alvo fácil. Por mais poderoso que isso seja, o sistema sempre pode te alcançar. E essa concentração de poder leva à solidão, né? Sim, o livro usa a relação do Putin com a cadela dele, a Kononi, como exemplo. A lealdade no animal em contraste com a instabilidade das relações humanas, né? Cercado por bajuladores inimigos, só podia confiar num ser que não oferecia ameaça. E o Baranov chega a comparar o Putin ao Louis Quattrast. Os dois poderosos, mas presos em seus palácios, cercados por pessoas que os admiram e temem, mas não os entendem de verdade. Solidão do poder. E aí fica a pergunta, será que essa busca implacável pelo poder vale a pena? Traz felicidade? Essa é uma pergunta que o livro nos deixa no ar. É verdade. E ele vai além, explorando a relação entre poder e tecnologia. O Baranov imagina um futuro dominado por máquinas. Onde o ser humano perde a relevância. Exatamente. Que visão assustadora. Um futuro controlado por algoritmos onde a individualidade é suprimida. O livro nos faz questionar o papel da tecnologia na sociedade. Sem dúvida. Será que estamos caminhando para um futuro de controle total? O Mago do Kremlin nos provoca a pensar sobre isso. A buscar alternativas para construir um futuro mais justo. E para quem se interessou por essa imersão na Rússia, o livro oferece uma visão rica e complexa do país, indo além dos estereótipos. Mostrando as nuances da cultura, da política, da alma russa. Você que nos acompanhou até aqui, continue explorando esse tema. Pesquise, leia, questione e forme sua própria opinião sobre a Rússia. A busca pelo conhecimento é libertadora. E como diz o Baranov, a história humana termina com a gente, mas depois seguirá havendo algo e talvez não seja mais a humanidade. Caramba, que frase. É de deixar a gente pensando, né? Mas fique ligado porque a gente volta já para continuar desvendando o Mago do Kremlin. E o Mago do Kremlin vai além, sabe? Ele não mostra só os poderosos, as jogadas. Ele faz a gente pensar na natureza humana, porque as pessoas querem tanto poder, como isso afeta as relações. Nossa, verdade. Tem uma parte que me marcou muito quando o livro fala do pai do Baranov. Ah, sim. Ele era um cara que dedicou a vida ao Partido Comunista, queria reconhecimento, status. É como se o poder fosse uma obsessão, né? Total. E o autor descreve a frustração do pai quando ele percebe que, mesmo depois de anos do partido, a morte dele passou quase despercebida. É como se todo o esforço não tivesse valido a pena. E aí Baranov questiona, né? Será que essa busca por status, por poder, realmente vale a pena? O que importa no final das contas? Essa é a grande questão. O que a gente busca com as nossas escolhas? Qual o legado que a gente quer deixar? O Mago do Kremlin faz a gente pensar sobre o que é sucesso, o que é felicidade de verdade. E voltando ao tema da manipulação, o livro mostra como Putin usa tragédias, como o caso do submarino Kursk, para fortalecer a imagem dele. Sim, em vez de assumir a responsabilidade, ele culpa inimigos externos, a mídia ocidental. Vira o foco do problema, né? E alimenta o sentimento nacionalista. Usa a tragédia para se colocar como salvador da pátria. Manipulando a dor das pessoas, o medo, para se manter no poder. Exatamente. E essa lógica do medo se estende para o controle da mídia, da internet, de várias áreas da sociedade. Falando em internet, o plano do Baranov de usar a internet como arma é assustador, né? Parece que o autor previu as fake news, tudo isso que a gente vê hoje. O livro é de 2022, mas parece que ele antecipou tudo. É mesmo. As redes sociais, os sites falsos, os influenciadores digitais. E tudo isso sendo usado para manipular a opinião pública. Uma ameaça para a democracia, para a sociedade. E o Mago do Kremlin nos alerta, né? A gente tem que tomar cuidado com o que vê na internet. Buscar fontes confiáveis, ter um olhar crítico. Sem dúvida. E o livro também apresenta figuras controversas da política russa, como Eduard Limonov. O Limonov, um personagem fascinante. Ele representa a ala mais radical, né? Critica a influência do Ocidente e defende um retorno aos valores tradicionais, à grandeza da Rússia. Ele critica o estilo de vida ocidental, o consumismo, o materialismo. E acha que a verdadeira felicidade está na luta, no sacrifício, na defesa da pátria. E ele vê nos jovens a esperança de uma nova era. Uma Rússia forte, unida. Yeah. E o Putin
mesmo discordando do Limonov em alguns pontos, usa esse discurso nacionalista, né? E sim, para mobilizar a população, fortalecer a imagem dele. Inteligente, né? Muito. Ele se apropria do discurso de figuras como Limonov para construir uma narrativa legitimar o regime. Controlando a narrativa, ele se mantém no poder. É isso aí. E o mago do Kremlin não mostra só o lado da Rússia, né? Ele também mostra os bastidores da política ocidental. Ele mostra as fraquezas, as contradições dos líderes europeus, americanos. Tem uma cena que o Baranov janta com os empresários americanos. Ah, sim. E eles ficam se gabando da fortuna das casas, das viagens. Pro Baranov, eles representam uma decadência do Ocidente. Superficialidade, o materialismo. Um mundo que ele despreza, mas que também o fascina. É uma crítica interessante à sociedade ocidental. Tem outra cena que ele se encontra com um banqueiro inglês. Aquele que se recusa a pegar o cartão de visitas do sheik árabe. Sim, esse mesmo. Que cena! O cara fala que isso não se faz na alta sociedade de Londrina. Mesmo pregando tolerância e diversidade, o mundo ocidental ainda é cheio de regras elitistas, né? Total. E o Baranov, qual a ironia dele? Não perde a chance de apontar essas contradições. Ele nos faz questionar os valores, as ações dos líderes ocidentais. Eles realmente se importam com ética, com justiça. Muitas vezes o poder, os interesses falam mais alto. É verdade. E o livro também revela detalhes curiosos sobre o Putin. Tipo o episódio da cadela. Ele usa a cadela dele, a Comini, para intimidar Angela Merkel, que tem medo de Khrushchev. Que cena. Hilária e assustadora ao mesmo tempo. Putin usando métodos nada convencionais para desestabilizar os oponentes. Ele tá sempre um passo à frente, analisando as fraquezas. Essa frieza, essa determinação, transformaram ele num dos líderes mais poderosos do mundo. Com certeza. Mas o mago do Kremlin não é só sobre poder, manipulação. Ele também explora o lado humano dos personagens. A relação do Baranov com a filha dele, a Anja, Verdade. é um dos pontos mais tocantes do livro. A Anja representa a esperança, a inocência, o amor em um mundo tão cruel, né? E o Baranov muda quando tá com ela. Fica mais humano, mais sensível. É como se ela lembrasse do que realmente importa. E aí tem a cena final, com o Baranov se despedindo da Anja, partindo para um destino incerto. Uma cena carregada de simbolismo. Ele rompendo com o mundo do poder, buscando redenção. A esperança de um futuro diferente. E essa busca por um novo caminho talvez seja a mensagem mais forte do livro. Mesmo no mundo dominado pela ambição, pelo poder, ainda existe espaço para compaixão, para o amor. É verdade. E aí, o que você achou de O Mago do Kremlin? A gente fez uma viagem pelos corredores do poder na Rússia. Vimos as estratégias de manipulação, os jogos de interesse. É um mundo de aparências onde a verdade é uma moeda de troca. O livro nos faz questionar tudo que a gente sabe sobre a Rússia, sobre o poder, sobre nós mesmos. E no próximo bloco, a gente volta para discutir o final do livro, as reflexões que ele deixa sobre o futuro da humanidade. E O Mago do Kremlin termina com uma reflexão, né, do Baranov, sobre a tecnologia, o futuro. Ele meio que prevê um futuro dominado por máquinas, controlando tudo. E o ser humano perdendo a relevância. Uma visão bem pessimista, né? Mas que faz a gente pensar, será que a gente está indo para esse caminho? Essa busca por tecnologia, por controle. Será que a gente está indo para um futuro distópico dominado por algoritmos, sem individualidade? O livro deixa essa pergunta no ar, né? Como equilibrar o progresso com a liberdade? Com a individualidade? O autor mostra que essa busca por poder absoluto, usando a tecnologia, pode destruir o que nos torna humanos. A capacidade de sentir, de amar, de errar. De se conectar com o outro. De ver. Né? Em nome do controle, a gente abre mão da humanidade. Exatamente. O livro questiona, né? Qual o preço que a gente está disposto a pagar pela segurança, pela ordem? Será que vale a pena sacrificar a liberdade? A individualidade, a capacidade de amar, de sonhar. Nossa, que pesado. E a cena final, com a Baranov se despedindo da filha, a Anja partindo para um destino incerto, deixa a gente com um misto de tristeza e esperança, né? É uma cena emocionante, com muito simbolismo. Ele rompe com o mundo do poder, busca a redenção. Busca um futuro diferente, né? Mais justo, mais humano. E talvez essa busca por um novo caminho seja a mensagem mais forte do livro, né? Mesmo nesse mundo de ambição, de poder, ainda tem espaço para compaixão, para amor. É verdade. E você que acompanhou a gente nessa imersão, qual caminho você escolhe? O livro nos convida a refletir, a buscar nossas próprias respostas. A jornada mais importante é a do autoconhecimento. E como o Baranov diz, né? A história humana termina com a gente, mas depois seguirá havendo algo. E talvez não seja mais a humanidade.
Boa frase para a gente pensar bastante. E com essa frase a gente encerra nossa imersão em O Mago do Kremlin. Espero que você tenha gostado. É isso aí. E que essa jornada te inspire a questionar, a buscar conhecimento, a construir um futuro melhor, um futuro mais humano, mais significativo. Até a próxima. Tchau. Tchau. E continue mergulhando no mundo das ideias com a gente aqui no The Deep Dive.